Você sabe o que a Bíblia ensina acerca das bênçãos do mundo de Deus e também as maldições do mundo dos homens? Se você não sabe, vamos aprender agora na EBD. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Rodrigo Gomes, seja muito bem-vindo ao meu canal, você está na CAT, Academia Teológica e Ensinos, e hoje nós estamos aqui para aprender a lição de número 13, que tem como tema o mundo de Deus no mundo dos homens. Nós vamos aprender as bênçãos e os benefícios que os filhos de Deus recebem por viverem os padrões do reino de Deus já nesta vida, que vem para o nosso interior. O reino de Deus não é um reino que iria se manifestar agora na dispensação da graça de forma exterior. Não, o reino de Deus é um projeto de purificação espiritual para que através das obras nós possamos manifestar as virtudes e os princípios do reino de Deus entre os homens. Acima de tudo, aniquilar o poder do pecado, restaurar o interior do ser humano, equilibrar o livre-arbítrio do ser humano, fazer uma obra interna. O reino de Deus, como disse o Senhor Jesus, não é comida nem bebida, principalmente ele já estava olhando para a eternidade, mas já se manifesta aqui, mas é gozo, paz e alegria no Espírito Santo, porque ocorre uma restauração interna no ser humano. E as pessoas que hoje já servem o Senhor Jesus e recebem essa transformação no seu interior, e já começam a vivenciar os princípios do reino no seu coração para manifestar esses princípios através das obras, estes recebem as bênçãos e as promessas do reino de Deus. Mas quem não vive, quem não aceita o convite bondoso do Senhor Jesus para receber essa transformação e já começar a viver os princípios do reino aqui, e aqueles que não aceitam o convite do Senhor Jesus, mas antes estão interessados somente na pecaminosidade do mundo, serão alvo de muitos males, maldições e condenação. Então nós vamos aprender nesta lição as bênçãos daqueles que desejam o reino de Deus, mas também as maldições daqueles que desejam o mundo e sua pecaminosidade. Então é isso que iremos aprender nesta aula. Se você já gostou dessa introdução, deixa um like positivo, me ajuda, e também se inscreva no nosso canal. É só clicar no botãozinho inscrever-se e você vai continuar aprendendo conosco e sendo alvo das intercessões, porque nós oramos por todos os irmãos que são inscritos aqui no nosso canal. Ore comigo, Santo Deus e Eterno Pai. Te damos graças, Senhor, por terminar e encerrar mais um trimestre. Estamos encerrando o terceiro trimestre, hoje a lição de número 13, e pedimos a tua bênção, Senhor, como todas as demais lições. Recompense os teus filhos que estão caminhando conosco nesta jornada de aprendizado e nos ilumina nesta aula, e que as bênçãos contidas nesta palavra, que a unção desta revelação traga vida e saúde para todos os teus filhos. Como ministro do Evangelho, a bênção que eu ordeno, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero mandar um abraço, aleluia, para a irmã Maria José de Lima, lá de Olinda, Pernambuco. Deus abençoe, irmã Maria. Na sua pessoa, abraçar todos os irmãos inscritos no nosso canal, todos os assinantes que adquirem os nossos slides no plano trimestral, no plano anual. Lembrando que o plano trimestral você tem bônus, tem a biblioteca da ACAT, tem o meu livro em PDF. O que é a biblioteca da ACAT, pastor Rodrigo? São dezenas de livros para que você possa fazer pesquisas e baixar no teu computador, gratuitamente. Tem o plano anual, lembrando que eu estava, atenção irmãos, está esgotando o prazo para que você adquira o plano anual e receba o curso de capacitação para professores da escola dominical, que é um bônus. E eu disse que ia ficar esse bônus até setembro, até final de setembro. Quem adquirir o plano anual
ganha um curso de capacitação para professores da EBD, além da Biblioteca CAT e o meu livro em PDF para dar razão da nossa fé. Esse livro aqui é muito bom para você se defender contra as testemunhas de Jeová e pessoas unicistas que não acreditam na divindade do Senhor Jesus. Tá? Eu até gosto de mostrar a página 21, eu amo essa página, porque ela tem aqui ó, o quadro demonstrativo da Santíssima Trindade. Então, todos os versículos que mostram que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus e que o próprio Pai, né? Isso ninguém discute, mas todos os textos para você provar. Se alguém disser Jesus não é Deus, você abre na página 21 e aí no PDF você pode baixar também, e inclusive colocar no celular, né? Na rua, no ponto de ônibus, alguém questionar, você não, está aqui, ó, Jesus Cristo é Deus, está na Bíblia. Então, meus irmãos, adquira, então não perca tempo, porque final de setembro o bônus do curso de capacitação, ele se encerra e sai de lá. Você gostaria de ganhar gratuitamente mais de 3.000 slides de estudo bíblico da EBD, que são lições desde 2012. Você gostaria de ganhar gratuitamente? Gostaria de ganhar também uma palestra de escatologia com 3 horas de estudo de escatologia gratuitamente? Você gostaria de ganhar? Então eu estou lançando um curso. Além disso, você gostaria de perder o medo de falar em público? Definitivamente estar preparado para todas as situações, aprender a se preparar e estar sempre confiante para falar em público em qualquer situação? Gostaria? Eu quero pegar na tua mão, eu preparei uma mentoria com 5 aulas. São 5 dias diferentes. A partir de terça-feira, do dia 19, nós já estaremos ali dando a mentoria. Tá? São 5 terça-feira. Pastor, eu não posso participar, as aulas ficarão gravadas. É 2 horas de aula e eu vou ensinar tudo o que existe no universo da oratória. Se você entrar no grupo do WhatsApp da comunidade ACAT, ali eu coloquei uma aula gratuita que eu dei sobre a oratória, a mentoria, Descomplicando a Oratória Cristã. E ali eu explico tudo para você e você vai ver todo o conteúdo que tem essa mentoria, que tem um outro nome que é o Poder da Palavra Cristã. Então, clique no botão abaixo, você vai ver na descrição do vídeo ali o acesso para que você possa fazer parte dessa mentoria do Poder da Palavra Cristã. E quem adquirir ganha gratuitamente mais de 3.000 slides de estudo da EBD. São dezenas e dezenas de lições para você baixar e estudar quando vier, por exemplo, o novo trimestre, até os confins da terra. Tem várias lições ali que tratam sobre missiologia, sobre missões. Você já pode pegar, já fazer estudos, fazer comparação e já preparar os estudos para o próximo trimestre. Vai ser uma bênção, ok? Entre na descrição do vídeo ali. Eu agradeço a compreensão dos irmãos. Tem muitos irmãos que me perguntam, Rodrigo, ensina para nós, explica como que faz para que a gente possa adquirir os teus materiais. Então é o tempo que eu tenho aqui, irmãos, para conversar com os irmãos. Tem muitos irmãos que dizem assim, grave um vídeo, pastor. Aí o senhor não precisa falar nada na aula. Eu até não entendo o porquê de tanta impaciência, né? Quem não deseja ouvir, é só pula o vídeo, não tem problema. Mas grave um vídeo e coloque lá no canal. Irmãos, infelizmente, se eu gravar um vídeo para colocar no canal, as pessoas não se interessam assim. Elas querem a lição e vão deixar lá e deixam para assistir depois e nem assiste. E às vezes não vão ver esse vídeo. Então aqui na aula é o momento de eu falar para os irmãos. Eu quero parabenizar, irmãos, esse trimestre mesmo eu fui acompanhando ali. Eu sempre vejo ali os comentários e eu choro. Alguns comentários eu choro, porque eu vejo verdadeiramente o amor que os irmãos sentem pela palavra de Deus. E eu quero parabenizar todos os irmãos que amam a palavra de Deus. A lição de hoje é mais curta, viu? Então você vai ter um tempinho a mais, domingo, para que você, se você quiser fazer um resumo do trimestre, você pode fazer um resumo do trimestre. Eu vou dar algumas dicas aqui para os irmãos. Tá? Tem vários irmãos entrando em contato comigo. Pastor, como é que eu faço o resumo do trimestre? Irmãos, a lição ela tem aqui algumas partes que já facilita para você fazer o resumo do trimestre. Por exemplo, você pode ler todas as conclusões da lição. Por exemplo, quem tem os meus slides sempre tem a conclusão, que é a definição do assunto. Você pode ler, ou você pode ler também
todas as verdades práticas. Pastor Rodrigo, eu não tenho os teus slides, eu queria fazer um resumo do trimestre. Então eu vou te dar a dica. Leia todas as verdades práticas de cada lição. Tá? Se você abrir a lição 1, você vai ver que tem uma verdade prática aqui, ó, que é uma síntese da lição. Então você lê a verdade prática da lição 1. Olha, irmãos, vamos relembrar o que a gente estudou durante esse trimestre. Abre a lição 1, verdade prática. Abre a lição 2, verdade prática. Porque é o resumo da lição, tá? Então você faz o resumo de toda a lição, ou lendo a verdade prática, ou lendo a introdução. Eu aconselho ou ler a verdade prática, ou ler a conclusão da lição, tá? Tinha algumas lições que vinham tempo atrás com ponto central da lição. Essas aqui não estão vindo mais, né? Não estão vindo mais. Mas, por exemplo, aqui, ó, ela tem palavra-chave, né? A lição 2, a palavra-chave é o pecado. Vamos ver se tem aqui a lição, ó. A lição 1, a palavra-chave é Babilônia. Tá? Apesar que aqui é só palavra-chave, não tem síntese de nada. Então eu aconselho você, leia, quer fazer um bom resumo? Eu creio que a verdade prática seria a melhor estratégia. Leia a verdade prática de cada lição e você fará um excelente resumo. E você vai ter tempo porque a lição de hoje, a segunda parte tem só 2 tópicos e a terceira parte tem só 2 tópicos. Então ela fica bem curtinha, ok? Mateus, o mundo de Deus no mundo dos homens, nós temos aqui o texto áureo, Mateus 1:23, que fala, né, que Deus veio habitar conosco, e aí é onde a gente vai entender que o mundo de Deus no mundo dos homens, é chegado o reino de Deus, né, porque o ápice desse reino foi a encarnação do Verbo vivo. Verdade prática, na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. Fique comigo até o final, que tem uma dinâmica. Essa dinâmica é uma criação minha, irmãos. Dá para fazer em todas as lições. Todas as lições. Que é a caixinha da bênção. Tá? Eu batizei assim, a caixinha da bênção. Você pode batizar de várias formas. A caixinha da bênção, a caixinha da sabedoria, a caixinha dos mistérios de Deus, a caixinha da edificação. O que tem nessa caixinha? Fique comigo no final, que você vai pegar uma caixinha e eu vou te ensinar uma dinâmica que você pode usar para todas as lições. Isso aqui é uma dinâmica praticamente eterna, tá? Então vamos lá, a leitura bíblica em classe está em Mateus 1:21-23 e Gálatas 4:3-7. Tem também os objetivos da lição. Lembrando que aqui nos slides fica muito mais claro, né? Mas cada lição também tem os objetivos. Então, se você quiser, de repente, fazer um resumo do trimestre, pode ler os objetivos de cada lição. Também ajuda, tá? Esclarecer a respeito do reino de Deus. Você pode fazer assim, ó, irmãos, vamos fazer um resumo do trimestre? E aí você lê, ó, a lição 13, ó, falou de esclarecer a respeito do reino de Deus no mundo, pontuar as bênçãos de uma vida no reino e assinalar os males de uma vida no mundo. Vê que eu falei na introdução? As bênçãos da vida, quem vive o reino, as bênçãos que recebe, mas também os males, as maldições de quem vive a vida do mundo. Então isso aqui, o objetivo da lição pode ser usado também como resumo. Vamos aqui tem aqui o método tempestade cerebral, que é o questionário com 5 perguntas. Faça as perguntas no início. Atenção, procurem essas respostas durante a lição, para responder no final. São métodos de estudo. E aí, qual é o benefício desse método? Todo mundo presta atenção na aula. O que podemos afirmar a respeito do arrependimento? Cite pelo menos 3 elementos de destaque da ética e da moral do reino de Deus. O que o apóstolo Paulo retrata em Gálatas? Como resultado da nossa adoção, o que também somos como filhos de Deus? E o que a Bíblia diz a respeito dos homens escravizados pelos desejos e pensamentos da carne? Então, faça isso no início da lição. A introdução, o reino literal de Deus, atenção, o reino literal de Deus está no futuro. Porém, os padrões morais e espirituais desse reino já se fazem presentes na terra. Pela encarnação de Cristo, o Espírito Santo, a Bíblia Sagrada e a Igreja militante. Vou repetir. Como que o reino de Deus já está na terra? Pela encarnação de Cristo, pela presença do Espírito Santo conosco, pela palavra de Deus, a Bíblia,
e a própria igreja militante. Tudo isso já manifesta o reino de Deus na terra. A lição não tem, irmãos, tá? Nesse curso da mentoria, eu vou ensinar os irmãos a fazerem interpretação de texto. Aí você dá uma olhadinha na lição, já sabe interpretar ela, e aí você pode fazer uma boa introdução, fazer um bom desenvolvimento, tá? Vamos para frente? Primeira parte da lição, o reino de Deus no mundo. Primeiro tópico, a encarnação de Cristo. Letra A, B e C. O nascimento de Jesus é o cumprimento das profecias messiânicas. Então, ninguém discute isso, a Bíblia prova. O que está em Mateus 1, 21 e 22, você encontra em Isaías 7, 14. Letra B. A presença de Deus conosco, que é o Emanuel, foi a maior prova da chegada do reino de Deus entre os homens, ou do reino desse Deus entre os homens, conforme Lucas 1:32, João 1:14 e Mateus 1:23. Então, se alguém perguntar, ou você pergunte para os alunos, para reforçar, atenção, é bom você dar umas paradas assim na aula. Eu gosto de dar várias dicas de metodologia, tá, irmãos? De técnica de fixação, memorização. Aqui é um ponto bom, um momento bom de você, atenção, memorizem. Uma pergunta: qual a maior prova da chegada do reino de Deus entre os homens? Alguém já responde: o nascimento do Senhor Jesus, a encarnação do Verbo vivo. Aí quando você dá uma elencada assim no início da lição, faz todo mundo pensar, e olha, irmãos, uma das melhores maneiras de fazer as pessoas gravarem é você instigar a curiosidade delas por meio de uma pergunta. Perguntas são excelentes nas estratégias, nas técnicas, na metodologia de ensino. Então aqui é uma boa hora, tá? Qual a maior manifestação do reino de Deus na face dessa terra, a maior prova da chegada do reino de Deus na face dessa terra? O nascimento do Senhor Jesus. Letra C. Cristo sendo o rei deste reino, justifica a expressão que ele usou dizendo: é chegado o reino dos céus. Então, por que ele dizia é chegado o reino dos céus? Claro que tem várias razões de ele falar isso, mas a principal é que o rei deste reino estava entre nós. Aleluia! Então, meus irmãos, a encarnação de Cristo é o ápice da revelação do reino de Deus entre os homens. 2. A mensagem do reino. Vamos ver. Letra A, B e C. Visto que Deus é santo, é um reino de pureza, de santidade. É isso que as pessoas têm que entender, irmão. Chame a atenção dos alunos. Atenção, irmãos. O reino de Deus é um reino de pureza, de santidade. O ser humano parece que quer ignorar isso. O ser humano nem a igreja, nem os crentes podem ignorar isso. Eu não sei o que está acontecendo, que muitos evangélicos, muitos cristãos, muitos que se dizem protestantes, crentes, eles estão ignorando a realidade da santidade. Estão ignorando por completo. Quem ensinou que Deus não é santo? Que o reino de Deus não é um reino de santidade, de pureza? Então, meus irmãos, temos que ter plena ciência, tanto que a Bíblia diz: quem não seguir o caminho da santificação não pode ver a Deus. Quem não nascer de novo jamais verá o reino de Deus, entrará no reino. Então, visto que Deus é santo e o seu reino é puro, a mensagem do seu reino entre nós faz um apelo ao arrependimento de pecados. Por isso que tanto João Batista, que foi o precursor, né, e o próprio Senhor Jesus, eles vieram dizendo: arrependei-vos. Por quê? Se o reino de Deus está se manifestando, havia se manifestado na terra, este reino é um reino santo, puro. Então, logo, apareceria também a necessidade de fazer um apelo aos pecadores para que se arrependessem de seus pecados. Por isso que a mensagem vem trazendo, num primeiro momento, sempre na verdade, né? Mas o início da mensagem do reino sempre trouxe um apelo, fale isso, um apelo ao arrependimento. Visto que Deus é santo, e se alguém perguntar por que houve esse apelo, pastor Rodrigo, de arrependimento? Porque Deus é santo e o reino é puro. E esse evangelho é anunciado entre pecadores.
Então é muito natural que se faça um apelo para que os pecadores se arrependam. E, na verdade, é a única maneira de entrar no reino de Deus. Abandonando a pecaminosidade, as práticas pecaminosas e se convertendo, se arrependendo. Vamos lá que tem algo interessante aqui. Visto que Deus é santo, seu reino é puro, a mensagem do seu reino entre nós faz um apelo ao arrependimento de pecados. Mateus 3:2 e também 4:17. Letra B. A palavra arrependimento vem do grego metanoia e significa dar meia volta e mudar de mente e comportamento. É dar meia volta, né? O ser humano está indo aqui no mundo de pecado. Opa, eu desejo o reino de Deus, mas esse reino é puro. E ele está me fazendo um apelo para que eu dê meia volta e mude o meu caminho. Ao invés de ir para a pecaminosidade do mundo, eu vou ao encontro desse Deus à sua vontade. Então a pessoa dá meia volta, muda a mente e muda o comportamento. Isso é arrependei-vos. Conforme Lucas 24, 46 e 47. Letra C. A vinda do Senhor Jesus aqui na terra foi justamente para salvar o que se havia perdido. Ele veio para isso. A humanidade estava perdida. Lembra que Paulo deixou isso bem claro? Todos pecaram e destituídos estão do reino de Deus. O próprio Jesus disse, eu vim salvar o que se havia perdido. Então, a vinda do Senhor Jesus aqui na terra foi justamente para salvar o que se havia perdido, devido ao pecado. Então, Jesus comissionou, ele fez a sua obra e comissionou a igreja para que esta continue. Agora a responsabilidade para nós, irmãos. Continue chamando a humanidade ao arrependimento, conforme Marcos 16, 15 e 16. Com amor, com sabedoria, com brandura, mas é possível e necessário que a igreja ela tenha na sua mensagem de evangelização a conscientização do abandono do pecado. Senão não existe evangelho, irmãos. O evangelho tem que ser anunciado, o reino de Deus, porque não faz sentido você dizer, olha, existe um reino maravilhoso que Deus preparou para todos os seres humanos. Venham para entrar nesse reino e as pessoas vêm e não abandonam o pecado. Não entrarão. Então, será em vão se alguém querer pregar o evangelho não conscientizando e não fazendo o apelo para o arrependimento. Com amor, com brandura, com sabedoria, mas é necessário fazer e conscientizar acerca da realidade do pecado e também... Por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que não falam nada. Não falam nada. Inclusive eu conheço ministérios por aí que pegam as pessoas na calçada. Ô meu amigo, tudo bem? Quer se batizar? Entra aqui na igreja, está tendo batismo. E a pessoa entra, fumando, bebendo, adulterando. Não, beleza, não, para ser salvo. Eu quero ser salvo. Nem entende nada. Então fica como está e permanece como está e não tem mudança. Irmãos, isso vai dar um problema muito sério, né? Lembra que tem que trocar as vestes? Meu amigo, como é que você entrou aqui, né? O Senhor Jesus, para ilustrar que é necessário que haja uma mudança, uma purificação. Jesus disse, como é que você entrou aqui nas bodas sem vestes? Amarrai-o de pés e mãos e lançai as trevas exterior. Para entrar no reino de Deus tem que haver uma mudança. Trocar as vestes ali fala de sentimentos, de pensamentos, de atitude, de comportamento. É uma roupagem. Então, por isso que a Bíblia diz, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Jesus falou, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, mas tem pessoas que dizem, não, mas eu sou bonzinho, nunca matei, nunca roubei. Mas a pessoa, na sua moralidade, ela não tem o seu livre-arbítrio equilibrado, anote isso. Qualquer pessoa nesse mundo, por mais que se ache bonzinho, não tem o livre-arbítrio equilibrado, a presença do Espírito Santo, enganoso é o coração dele. Na hora da ira, ele mata qualquer um. Ele é bonzinho enquanto está calmo.
Qualquer pessoa, né? Mas eu sou bonzinho, eu não mato, eu não roubo, né? Eu faço caridade, tal. Tá estribado na sua moralidade, né? Mas se ele ficar com ira, já brota ali o ódio e ele pode matar qualquer um. Então essa pessoa não está transformada, não está arrependida, não tem o Espírito Santo dentro dela, não tem o equilíbrio e a renovação do seu entendimento, o equilíbrio do livre-arbítrio, não nasceu de novo. E quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Então a igreja não pode excluir da mensagem do Evangelho a conscientização de que o homem deve abandonar o pecado e andar em novidade de vida e em obediência à vontade do Senhor Jesus. Por isso que, lá em Marcos 16, 15 e 16, porque está tendo várias gente aí pregando um evangelho, irmãos, que Jesus nunca pregou. Jesus diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Mas ele deixou bem claro, quem não crê será condenado. E o crer ali não é acreditar que Deus existe. O crer ali é obedecer. Quem obedecer esta forma de vida que eu estou pedindo que vocês adotem, vai ser salvo. Mas quem não desejar andar em novidade de vida, será condenado. Então a igreja tem que mostrar. É possível, pastor Rodrigo, mostrar a verdade com amor, com sabedoria, com prudência, com brandura? Totalmente possível. Vamos lá? 3. Agora, essa parte que é muito importante, irmãos, faz parte da dinâmica no final da lição. Os valores do reino. No Sermão do Monte, Jesus anunciou os valores do reino que são. Praticamente está em Mateus, capítulo 5 ao capítulo 7, tá? Mas aqui eu coloquei letra A, B, C, D, E, F, G, H, I. Todos os valores aqui, tá? Então, olha só. No Sermão do Monte, Jesus anunciou os valores do reino que são. Letra A, controle da ira, conforme Mateus 5, 21 e 22. Letra B, fuga da imoralidade sexual, conforme Mateus 5, 27 e 28. Lembrando que, se fala do controle da ira, a pessoa é mansa. Se fala da fuga da imoralidade sexual, a pessoa é pura. Então, sempre fazendo contraponto aqui, mostrando os valores do reino, ok? Letra C, casamento indissolúvel, Mateus 5, 31 e 32. Letra D, honestidade no falar, Mateus 5, 33 ao 37. Letra E, não revidar as ofensas. Lembra que eu falei do coração enganoso? Pessoas que andam na sua moralidade enquanto são boazinhas, né? Enquanto o clima está calmo. Ofendeu, machucou e tal, a pessoa é capaz de matar qualquer um. Letra F, caridade, oração, jejum, Mateus 6, 1, também 5 e 16, versículo 5, versículo 16. Letra G, não julgar os outros, ter temor de Deus, né? Mateus 7, 1 e 2, ser humilde, né? Não é melhor do que ninguém, por que eu vou estar julgando os outros se eu não sou melhor do que ninguém? Letra H, alertar, Jesus alertou sobre os dois caminhos, ó, viu? Tem que estar sempre mostrando, tem que mostrar. Existe uma maneira sábia de mostrar para as pessoas, olha, meu querido, não precisa chegar dizendo, ó, tu vai para o inferno, tu vai ser condenado, você é um miserável. Não, 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 não. Meu amado, existem dois caminhos. O caminho da vida, da paz, da alegria, e existe o caminho da angústia. Quem é que nega a realidade da angústia? Quem é que nega a realidade do sofrimento? Então existe um caminho de tristeza. Qual caminho você quer andar? Da paz, da vida? Então, eu quero da vida. Então esse caminho é Jesus. Conheça o Senhor Jesus. Então você mostra a realidade com sabedoria, né? Tem que ter sabedoria. Eu me lembro quando eu coordenei o discipulado aqui na nossa cidade, eu reuni todos os coordenadores, olha, vamos ter que aprender a discipular. Existe como discipular as pessoas, evangelizar as pessoas. Trabalhei muitos anos com o evangelismo urbano aqui na nossa cidade, evangelizando nas ruas, nas praças, nas avenidas, nos hospitais, nos presídios, nos asilos, nos colégios. Então existe como você com sabedoria evangelizar sem ser rude, sem ser áspero, grosseiro com as pessoas, ok? Mas mostrar os dois caminhos. Existem versículos que com sabedoria a pessoa fica ciente dos dois caminhos, mas o versículo não agride, não ofende, nem nada, ok? Esse aqui é um. Existem dois caminhos, tá? Cuidado, existem fontes por aí que saem dois tipos de água. A Bíblia diz que não pode ser de Deus
fontes com 2 tipos de água. Então, existem vários versículos. Também Jesus alertou sobre os falsos profetas, Mateus 7, 15 ao 23. O Senhor Jesus nos convidou para uma vida de perfeição. Isso é evangelho. Só que essa vida de perfeição, como eu disse, não é você sair julgando os outros, condenando os outros, não. É sair mostrando que existe uma vida mais saudável, existe uma vida mais alegre, mais segura, mais pura, tudo de bom. Então o Senhor Jesus nos convidou para uma vida de perfeição, de segurança, de alegria. Perfeição fala de coisas boas. Mateus 5, 48. Também Jesus, ele nos convidou para priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6,33. E também Jesus nos convida a viver tudo isso diariamente, porque já é para viver o reino de Deus na terra, conforme Efésios 5 e 8. Aqui os valores do reino. Vamos para frente. Nossa visão geral. O reino de Deus no mundo se caracteriza pela encarnação de Jesus Cristo, que além da propagação de sua mensagem e seus valores. Parte 2. As bênçãos de uma vida no reino. Isso aqui é muito lindo. Olha só. Remissão dos pecados. Isso aqui é maravilhoso. Letra A, B e C. A palavra remir vem do grego exagorazo, que significa libertar através de pagamento, conforme Gálatas 4 e 5. É por isso que o Senhor Jesus, lá na cruz, ele gritou, Tetelestai, está consumado. Essa palavra significava está pago. Tetelestai, em aramaico, era usada no contexto comercial, no contexto social. As pessoas iam lá na banquinha, compravam o fiado, no outro dia chegava lá, Tetelestai, está pago. Inclusive nos presídios, as penas ficavam do lado de fora das celas e quando o preso saía, ia lá um soldado e escrevia, está pago, Tetelestai. Então o Senhor Jesus, quando ele morre na cruz do Calvário, o que ele estava fazendo? Olha só, letra B. Jesus, sendo inocente, pagou o preço pela humanidade, se fazendo maldição e morrendo na cruz, conforme Gálatas 3 e 13. Eu vou traduzir para você. Espiritualmente falando, era como se Satanás e os demônios, e a própria lei do Antigo Testamento, servia para mostrar que o ser humano não consegue ser perfeito. E aí havia uma cédula, uma acusação contra a humanidade. Que acusação é essa? Em resumo, isso aqui, Ninguém consegue nascer, crescer e morrer sem pecado. Ninguém consegue. Aí Jesus, eu vou descer lá na terra, vou justificar a carne. Vou nascer, vou crescer e vou morrer sem pecado. Aí Jesus fez isso e justificou a carne. Paulo diz que ele pegou esta cédula de acusação, principalmente ele estava se referindo ao Antigo Testamento, que é sempre acusando a carne, e rasgou na cruz. Tá? E não só a cédula, mas tapou a boca do inimigo, tem texto na Bíblia que fala mesmo, para tapar a boca do inimigo, que Satanás sempre acusando. Ninguém consegue nascer, crescer e morrer sem pecado. Jesus cravou na cruz toda a acusação e justificou a carne, morreu sem pecado. Então a dívida da humanidade, de ninguém conseguir nascer, crescer e morrer sem pecado, Jesus pagou. Por isso que ele dizia, eu sou filho do homem, sou 100% carne, eu estou aqui, não deixou de ser Deus, mas não andou aqui como Deus. Estou aqui, nasci de mulher, sou filho do homem, estou vencendo a carne, vencendo o pecado, vencendo o mundo e vencendo o diabo. Eu sou filho do homem. Quando ele dizia, eu sou filho do homem, o inferno tremia. Tem um que está conseguindo. Vai justificar toda a carne, a humanidade, aliás. Tem gente que pensa que toda a humanidade já está salva porque Jesus justificou, toda a humanidade salvou. Não é isso também. Mas ele justificou a carne. Por isso que a Bíblia chama ele de o outro Adão. O primeiro derrubou e o segundo justificou. Por isso que a palavra religião significa religar. Aí Jesus, ele deu a prova universal, Ele entrou no céu, um homem entrou no céu. É tanto que, quando Jesus entra no céu, um homem entrando no céu, foi dada a prova universal que a humanidade recupera a comunhão com Deus. Religou. Aí o Espírito Santo pôde descer. Por isso que Jesus disse, no meu livro explico bem isso, se eu não for, ele não vem.
que o homem foi feito para ser templo do Espírito Santo. Daí, por causa do pecado, rompeu, né, essa comunhão com Deus, o Espírito Santo não habitava mais plenamente em ninguém. Mas Jesus, quando Jesus entrou no céu, né? Quem é este? Levantai portais eternos as vossas cabeças, que entrará o Rei da Glória. Quem é este? Né? Então Jesus deu a prova universal, o Espírito Santo pôde descer. Então Jesus pagou a dívida que ninguém conseguia nascer, crescer e morrer sem pecado. Os homens não conseguiam. A Bíblia diz, não há um justo sequer, mas Jesus conseguiu. E aí ele religa, ele paga. Só para você entender como que ele remiu, ele pagou. E quando ele pagou, tetelestai, está pago. Aí foi dado, irmãos, foi dado um prenúncio espiritual de toda essa obra, que no dia que ele foi morrer, um preso foi liberto. Ali Barrabás representava a humanidade sem esperança. Então, num prenúncio espiritual desta obra, até quem fizer a mentoria comigo, eu vou ensinar o 4º nível de revelação da Bíblia para você entender essa linguagem espiritual de vários textos. Tá? Então, no dia que ele foi para morrer, já estava sendo dado o prenúncio. Alguém preso seria liberto. E já está falando da humanidade. E quando ele pagou, a humanidade agora poderia ter esperança de liberdade eterna. Letra C. Através do sacrifício de Cristo, todos que se arrependem são libertos da condenação e se tornam livres para viverem em paz eterna. Aleluia! Eu amo aquele hino, né? Confere lá Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, do 1 ao 4, e João 14, 27. Eu gosto daquele hino das irmãs Camilo, né? Livre, 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 livre. É tão lindo, né? Ou do Hamilton Marlene também, né? Quando ele chegou, foi dizendo assim, este teu sofrimento eu estou dando um fim, algo assim, né? E eu acho lindo, ele pregou aqui na nossa igreja, ele disse que ele foi num presídio, e tinha lá eles fazendo o culto, estava lá o rapaz, lá no pátio, preso, né, condenado, e aí ele começou a cantar esse hino, né, e daí quando ele começou a cantar, quando ele chegou, foi dizendo assim, este teu sofrimento estou pondo hoje um fim, e aí aquele preso, ele gritava, dizendo assim, eu sou livre, eu não estou preso, eu sou livre, porque ele aceitou Jesus. Então, quem aceita Jesus, ele é livre de verdade. Ainda que esteja pagando algum crime que cometeu nessa terra e esteja atrás de uma grade, mas ele pode se considerar uma pessoa livre, porque ele aceitou a Cristo, que o libertou da condenação eterna. Aleluia, essa lição é muito maravilhosa. 2. Adotados e herdeiros de Cristo. São as bênçãos de quem vive o reino, viu? Livre. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, segunda bênção, grande bênção. São muitas, mas a lição aqui traz algumas principais, né? Adotados. Olha só, e herdeiros. Muito lindo. Letra A, B e C. De condenados para livres e adotados. Olha que lindo. Repita essa frase com os alunos, tá? De condenados para livres e adotados. Que grande bênção recebem todo aquele que crê em Jesus Cristo, conforme Efésios 1 e 5. Que bênção, pastor Rodrigo? De condenado para livre e adotado. Letra B. Além de filhos de Deus, isso aqui é maravilhoso, né? Se é filho de Deus, vai ter a essência eterna de Deus. Vai viver eternamente, isso é maravilhoso. Mas além de filhos de Deus, que trata da eternidade, nos tornamos herdeiros de Deus por Cristo, conforme Gálatas 4 e 7. E o que acontece com quem é herdeiro, pastor Rodrigo? Letra C. Existem muitas bênçãos que os filhos de Deus irão herdar. E dentre elas, primeiro, a vida eterna, que está lá em Romanos 6 e 22, e segundo, as moradas celestial.
que está lá em João 14, 1 ao 3 e Mateus 25, 34. Lembra que Jesus falou? Na casa de meu pai há muitas moradas. E depois lá em 25, 34, vinde benditos de meu pai. Aleluia, aleluia. Recebei por herança o que foi preparado. Então, irmãos, herança tem muitas maravilhas que o Senhor Jesus preparou para aqueles que o amam. Aleluia. Encerrando, visão geral, a remissão do pecado, a adoção e herdeiros, tornar-se herdeiros de Cristo, são bênçãos de uma vida do reino. Aí, irmão, ciente dessas bênçãos, estou livre, vou viver eternamente, sou filho de Deus e ainda herdeiro, desaparece todo medo. O cristão não tem medo, não anda angustiado, atribulado, não. Porque essas promessas são reais, verdadeiras. Lembra Apocalipse? São fiéis e verdadeiras essas palavras. Então vamos para frente? Agora aqui, ó. Isso aqui é uma parte negativa, né? Mostrando a realidade de quem vive o mundo e não quer o reino. Os males de uma vida no mundo. Escravidão do pecado. Letra A, B e C. Um dos grandes males da vida no mundo, de pecado, é se tornar escravo do próprio pecado. Confere lá João 8,34. Um dos grandes males é ser escravo. O escravo do pecado sofre demais, irmão. Sofre demais. Letra B. O escravo do pecado. O que a Bíblia fala, Rodrigo? Do escravo do pecado. Anote aí. Sentirá dores. 1 Timóteo 6 e 10. Sentirá cansaço. Mateus 11, 28. Sentirá angústia. Romanos 2 e 9. E sentirá tormento eterno. Mateus 25, 46. Letra C. Visto que o mundo traz tantos males, é que a Bíblia ensina não amar o mundo pecaminoso. Por isso que está escrito em 1 João 2 e 15. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Por quê? Porque o mundo só oferece dores, cansaço, angústia e sofrimento eterno, tormento eterno. Então, meus irmãos, vamos ter consciência dessa realidade e ensinar as pessoas e jamais querer sair dessa realidade do reino de Deus com tantas bênçãos, liberdade, vida eterna, filho de Deus, herdeiros, tantas bênçãos, e querer se desviar desse caminho. Olha, irmãos, é grande o número de pessoas que se desviam. Mas vamos reforçar aqui que viver o reino de Deus é muito benéfico e quem quer ir para o mundo não tem benefício nenhum, só tristeza. Para encerrar a lição, filhos da ira. Aqui, papel e caneta na mão aí, tá? Se você tem os slides, baixe. Eu trouxe aqui as piores listas negras da Bíblia. Letra A. Quem ama o mundo é visto por Deus como filho da ira. E isso significa, tá? Para quem não sabe, o que significa ser filho da ira? Significa que assim como o filho de Deus receberá uma herança de bênção, o filho da ira receberá uma herança de maldição, que é a condenação eterna. Confere lá João 5 e 29. Letra B. Então só para, voltando aqui, deixa eu explicar. Deixa eu tomar minha água aqui. O filho de Deus, quem é filho, a Bíblia trata muito essa questão de herança. Então quem é filho tem algum tipo de herança do pai. O filho de Deus tem heranças maravilhosas do reino. Mas e um filho da ira? O que a ira promove, irmãos? Ira promove destruição, tragédia, tristeza, desespero. A ira só promove isso. Então quem é filho da ira, a ira está acumulando uma herança terrível para entregar para os filhos da ira. Então quem ama o mundo é filho da ira e vai receber uma herança terrível. Letra B. A Bíblia registra algumas passagens consideradas listas negras de pessoas que serão condenadas e são filhos da ira. Confere lá, Apocalipse 22 e 15, 1 aos Coríntios 6, 9 e 10, Romanos
1, 26 e 27, 2 Timóteo 3, do 1 ao 9, 2 Pedro 2, do 12 ao 22 e Gálatas 5, 19 ao 21. Todas as listas negras da Bíblia que mostram os filhos da ira. Andar nessas obras é filho da ira. E se é filho da ira, a herança será o tormento eterno. Letra C. Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos pecadores. Salmo 1, do 1 ao 6. E lá diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, né? Não se assenta na roda dos escarnecedores. Ali mostra os filhos da ira e os filhos de Deus. Não anda no caminho dos pecadores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Então, tudo prosperará, tem vida. Mas a Bíblia fala, não como os ímpios, que desaparecerão. Então, lembre de ler o Salmo 1, do 1 ao 6, que ali mostra os filhos da ira e os filhos do reino de Deus. E a visão geral, a escravidão do pecado, a ira e a condenação eterna são elementos dos males de uma vida no mundo. E a nossa conclusão, para encerrar o nosso trimestre, na dispensação da graça do reino de Deus, na dispensação da graça, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nós estamos na dispensação da graça. E não é para se manifestar agora a aparência exterior do reino de Deus. Não, não é para agora. Mas antes, o que é para agora, pastor? Esse reino, ele vem pelo Espírito Santo no interior daqueles que creem em Jesus, para que possam manifestar os valores do reino de Deus através das boas obras que glorificam a Deus. A maneira de exteriorizar o reino de Deus é as boas obras de um espírito transformado. Agora, na graça, o reino de Deus vem pelo Espírito Santo no nosso interior para restaurar a comunhão do nosso espírito com Deus. E nós encerramos a nossa lição. A dinâmica, você vai pegar uma caixinha, né, uma caixinha da bênção. Isso aqui pode ser usado em todas as lições, mas nunca vai se repetir se é a mesma coisa. Por quê? Porque você vai colocar na caixinha versículos da Bíblia. Você vai pegar ali, você pode colocar lá, dinâmica, os valores do reino e os benefícios do reino e os malefícios do mundo. Coloque assim o nome da dinâmica. Os benefícios do reino e os malefícios do mundo. Aí você vai colocar na caixinha versículos. Mateus 5:21, coloque lá, Mateus 5:21, Mateus 5:22, Mateus 5:31, Mateus 5:32, Mateus 5:33. Só isso aqui tá bom. 1, 2, 3, 4, 5 versículos. Aí você coloca na caixinha também Apocalipse 22:15, 1 Coríntios 6:9, 1 Coríntios 6:10, Gálatas 5:19, Gálatas 5:21, coloca ali. Aí você sai com a caixinha da bênção e pede para um aluno tirar. Tire um versículo aí, meu filho. Ele pega lá, Mateus 5:22. Aí você diz, você sabe o que está escrito nesse versículo? Não. Então leia por gentileza. E você vai dizer se é um benefício do reino ou se é um malefício do mundo. Aí ele vai descobrir os benefícios do reino, a vontade do reino. E também se ele pegar um versículo lá de Apocalipse 22:15, ele vai ver os malefícios do mundo. Aí pergunta para ele, Apocalipse 22:15, o que diz esse texto, meu filho? Não lembro. Então lê para mim. Essa dinâmica faz a pessoa não esquecer o texto e entender o que é benefício do reino, o que é malefício do mundo. E aí você faz uma dinâmica para fixar esse conhecimento no coração dos alunos. Meus amados irmãos, vamos fazer uma oração? Eu quero ministrar toda a unção desse trimestre na tua vida, no teu ministério e na tua família. Lembrando que a partir desta unção, portas de bênção se abrirão para a tua vida. Eu profetizo em nome de Jesus. Bênção de vida, de saúde, de prosperidade virão para a tua casa. Ore comigo. Santo Deus,
Eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, te louvamos, Senhor, por ter estudado a Tua Palavra durante todo esse trimestre, o terceiro trimestre. 13 lições maravilhosas. E que a unção desse trimestre repouse sobre a vida de cada filho Teu. E que esta bênção seja repartida para toda a família dos Teus servos. Que eles possam desfrutar desta unção, colhendo os frutos de vida, de saúde e de prosperidade. Abençoe todos os inscritos nesse canal, todos que são assinantes, todos que adquirem, Pai, nossos projetos e produtos para serem edificados. Recebam vida, saúde e prosperidade. Abençoa, Senhor, o próximo trimestre, que possamos em uma nova jornada trilhar o caminho maravilhoso do conhecimento. E como ministro do Evangelho, eu profetizo a vida e ordeno a bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Tome posse pela fé. É simples assim. Um forte abraço, compartilhe essa lição, se inscreva no canal, é uma bênção para a tua vida e me ajuda também. Deixa um like nesse vídeo e fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.